Olá, aqui quem fala é Vitor Faustino e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Ministério da Fazenda que pediu vaga no Conselho da Petrobras e Lula atendeu. É o que diz o ministro de Minas e Energia. Lula convocou o CEO da Petrobras para uma reunião por causa da crise dos dividendos. Conforme matéria da Bloomberg Linha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigiu que o CEO da Petrobras explicasse a sua gestão em relação à crise dos dividendos que eliminou 11 bilhões, que é o equivalente a 55 bilhões de reais, do valor de mercado da empresa estatal de petróleo na semana passada, bem como seus planos de acelerar os projetos de investimento que ele considera essenciais para impulsionar a economia. Segundo a matéria da Bloomberg, o Lula não ficou satisfeito com a decisão de Prates de se abster de votar contra a proposta de pagamento de dividendos que foi eventualmente rejeitada pela maioria dos membros do conselho nomeados pelo governo. É o que disse um funcionário. Então, o Lula chamou o presidente da Petrobras para dar uma catracada nele, porque o que ele deveria fazer, segundo a cabeça do Lula, é votar contra a proposta de pagamento de dividendos. E, conforme a matéria, ele ainda ficou menos satisfeito com a incapacidade do presidente executivo de trazer uma discussão sobre os preços dos combustíveis para o conselho da empresa. Provavelmente o Lula queria alguma ideia mirabolante para colocar os preços em patamares artificialmente mais baixos. Desde a campanha presidencial, o líder de esquerda tem dito que a Petrobras não deve acompanhar os preços internacionais, mas levar em conta seus custos internos em sua política de preços. Guarde essa informação aqui, que isso aqui vai ser muito importante para o que eu vou dizer lá na frente. Essa parte aqui, tudo bom? E algo muito importante de se comentar é que vazaram informações que foi Lula quem tomou a decisão sobre os dividendos da Petrobras, ou seja, o não pagamento de dividendos extraordinários. A decisão do Conselho de Administração da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com uma das fontes, a decisão do conselho na véspera foi tomada durante uma reunião com o presidente da empresa, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. As fontes ouvidas pela Reuters contam que há um consenso no governo de que é preciso recursos para os investimentos no longo prazo. E aqui cabe destacar que esses investimentos são considerados pelo mercado péssimos investimentos, porque eles querem investir em energia eólica, porém a Petrobras não é uma especialista em energia eólica. A Petrobras é uma especialista em extração de petróleo. Inclusive, ela é uma das líderes mundiais na extração de petróleo em águas profundas, o que é a especialidade da Petrobras. E agora vamos falar mais sobre essa questão de transição para energias renováveis. O presidente da Petrobras afirmou que a transição para energias renováveis exige cautela com dividendos. Em entrevista à Bloomberg News, Jean Paul Prates disse que a estatal se prepara para fazer aquisições já neste ano para crescer em fontes renováveis de energia. Conforme informado pela Bloomberg, a maior empresa petrolífera da América Latina, a Petrobras, deve ser mais cautelosa em relação à distribuição de dividendos bilionários à medida que busca se tornar uma potência em energia renovável, disse o presidente executivo CEO da Petrobras. Em 10 anos, cerca de metade da receita da Petrobras virá de fontes de energia eólica. E aqui é um grande erro, mais para frente eu vou mostrar para vocês onde que está a salvação da Petrobras. E a salvação da Petrobras não está na energia eólica. A salvação da Petrobras está em, anotem, margem equatorial. É aí que virá a salvação da Petrobras e não de pá eólica no meio do mar, beleza? Precisamos ser cautelosos. Os acionistas vão entender. Não, eles não irão. Inclusive, eles estão batendo bastante na empresa que prefere, ao invés de pagar dividendos para as pessoas, simplesmente decidirem fazer investimentos em coisas que não são a especialidade da empresa. Analistas veem espaço para que a Petrobras recompense investidores com bilhões de dólares em dividendos extraordinários.
a serem anunciados quando a empresa divulgar seus resultados em 7 de março. Isso aqui era a esperança do mercado antes da divulgação de não ter dividendos extraordinários. Vai ter dividendo? Sim, vai ter dividendos. Porém, tem 46 bilhões que poderiam ter sido distribuídos e que não serão. E falando sobre o foco em energia renovável, o executivo de 55 anos que assumiu o comando da Petrobras em janeiro de 2023 descartou a possibilidade de fazer mudanças drásticas na estratégia da companhia, o que eu discordo. Se você em 10 anos quer colocar a empresa, que é uma especialista em extração de petróleo, em uma empresa que tem 50% de extração e outros 50% em energias eólicas, você está sim fazendo uma mudança drástica. Levando em consideração que é uma empresa que tem décadas de existência, essa mudança em 10 anos é sim, e dando continuidade aqui na matéria, no entanto, disse que a empresa precisa estar preparada para oportunidades de aquisição de energias renováveis e petróleo, bem como investimentos em petroquímica e produção de fertilizantes. A Petrobras pensa em investir em projetos eólicos. Prates disse que o Brasil tem melhores condições para projetos eólicos offshore do que os Estados Unidos. Pessoal, offshore é projetos no mar, beleza? Onshore é projeto aqui no próprio continente, em terra mesmo. Uma das principais preocupações é que o Brasil não terá fornecedores suficientes para os seus projetos de petróleo à medida que o mundo começar a se afastar dos hidrocarbonetos. Eu comentei sobre esse assunto aqui nesse vídeo de nome VEG3, VEG e Petrobras fecham parceria inédita. Veja como foi. Nesse vídeo eu explico muito bem sobre como que a Petrobras está contratando pás eólicas da VEG, nesse vídeo aqui, e aqui eu detalho bem como que foi isso, tá? Porém, nesse vídeo que eu até falo, essa notícia ela é muito boa, porém não para a Petrobras, mas sim para o pessoal da VEG3, ok? O CEO da Petrobras disse que a empresa, como uma empresa de controle estatal, precisa participar das decisões de política energética com o governo. E isso aqui, pessoal, é algo que você precisa ter em mente quando você investe em uma empresa de controle estatal. Se você investe em uma empresa de controle estatal, você precisa ter em mente que, às vezes, o governo vai utilizar isso para tomar decisões políticas. Às vezes, essas decisões políticas são boas para a empresa, são boas para os brasileiros, mas às vezes não. Hoje, essa energia eólica, conforme eu disse naquele vídeo lá da VEG e da Petrobras, ela não é boa para a Petrobras, porque exige uma tecnologia super sofisticada que é totalmente dependente de pouquíssimos fornecedores e que não tem uma boa margem de lucro. E lembra que eu falei para vocês que eu iria comentar sobre essa parte aqui, que o líder da esquerda disse que a Petrobras não deve acompanhar os preços internacionais? Pois bem, eu acredito que esse valor aqui de 43 bi tem relação com essa notícia. Petrobras, reserva de capital de 43 bilhões não vai para investimento, diz CEO. A Petrobras anunciou na noite de 7 de março que não pagará dividendos extraordinários referentes ao quarto trimestre e informou que o Conselho de Administração aprovou a destinação de cerca de 43 bilhões para a reserva de capital. Mas aí uma dúvida que pode vir é: para que serve essa destinação para a reserva de capital? É para investir? O CEO da estatal, Jean Paul Prates, disse que a companhia apresentou excelentes resultados em 2023. Temos convicção de que estamos construindo uma empresa mais sólida e resiliente. Se você acredita nisso, aposte suas fichas. Segundo ele, os recursos de reserva serão sempre utilizados para o pagamento de dividendos, mas a cronologia pode eventualmente variar. E aqui ele até disse o seguinte: esses recursos não podem ser usados para investimentos, ficam provisionados em caixa para remuneração de capital. E o diretor financeiro ele falou algo até mais interessante. A reserva estatutária, que é esse valor de 46 bilhões, pode ser incorporada ao capital em algum momento, ou caso a empresa tenha prejuízo, pode ser utilizada para cobrir as perdas. Então, vamos lá na minha teoria. O que pode acontecer se a Petrobras diminuir artificialmente o preço e tiver prejuízo? Ela pode utilizar esse valor de 46 bi para compensar esse prejuízo e cobrir as perdas.
essa é uma das minhas teorias. Eu acredito que isso pode sim acontecer. Porém, ele reforçou que é pouco provável, mesmo impossível, um prejuízo da Petrobras nos próximos 2 anos. O principal objetivo da reserva é o pagamento de dividendos. Paga dividendos se não tiver nenhum problema, mas se tiver problema, eles vão utilizar para cobrir prejuízos do período. Ao meu ver, isso aqui é algo que a gente precisa ficar muito esperto. E o que o Bradesco BBI fez? Ele cortou a recomendação de Petrobras para neutro e os analistas do Santander também rebaixaram os papéis para neutro. E algo que você poderia fazer é o seguinte: beleza, Vitor, você está aí falando mal, qual que seria a alternativa para isso então? Pessoal, a alternativa seria o pré-sal 2.0. A margem equatorial brasileira é uma área que compreende 2.200 quilômetros de litoral entre o Rio Grande do Norte e o Amapá. E aqui, pessoal, esse é um mapa que mostra toda a margem equatorial. A margem equatorial é toda essa linha aqui, esse trecho aqui, e só para se ter ideia da importância dessa margem equatorial, atualmente a Petrobras extrai 2,3 milhões de barris por dia nos campos do Sudeste, mas as reservas dessa região estão caindo. Por isso, caso queira aumentar os atuais níveis de produção, a empresa precisará abrir novas frentes de trabalho e a margem equatorial hoje é a grande aposta para isso. A Petrobras pretende perfurar 16 poços na margem equatorial até 2027. As atividades vão começar no litoral do Amapá, a 160 quilômetros da costa, aqui no Amapá, a 160 quilômetros da costa. Se os primeiros poços tiverem petróleo e gás em boa quantidade, a empresa vai avaliar se começa o processo de extração em outras localidades, mas o início dos trabalhos na costa do Amapá depende da emissão de uma licença de perfuração, que é o que a Marina Silva está empacando lá. Pessoal, isso aqui é o futuro da Petrobras. Isso aqui é o que vai salvar a Petrobras e não colocar pá eólica no mar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva. Eu vou deixar 2 vídeos aqui, um que eu estou recomendando e outro que a plataforma está te recomendando. Fique à vontade para assistir, inclusive eu vou colocar o vídeo da Petrobras e VEG para você ver, beleza? Tamo junto e é só o começo.